Olá, bom dia, bem-vindos a essa live de 8 horas. Hoje o nosso tema é sobre solidão. Quando eu escrevi, o título do tema, eu ainda coloquei assim: ninguém está sozinho, a não ser que decida assim. Mas na realidade é muito difícil para a pessoa que está num estado de solidão acreditar que ela não está sozinha. Então, esse é um passo a passo para que a gente possa iniciar a nossa conversa sobre o que é não estar sozinho, que é uma condição que nós temos ao nosso alcance, e o que é se impor estar sozinho. Então, aí a gente tem que falar de solitude e solidão. Então, vejam só. Solitude é um estado de privacidade. É um estado voluntário. O ser humano decide se isolar ou estar num estado de reclusão para chegar a respostas, para viver momentos de reflexão, momentos de oração, momentos de meditação. Então, todos nós precisamos, uma hora ou outra na vida, num determinado momento da vida ou não, da solitude. É necessário que você busque espaços na sua vida, espaços físicos e espaços emocionais, onde você se coloque nesse estado de privacidade e vá olhar para suas próprias questões, trazendo momentos de reflexão, trazendo momentos de introspecção. Isso tá tudo certo, isso é tranquilo, traz para o ser humano um sentimento de liberdade. Então, qual é o lado positivo da solitude? É que ela traz liberdade. Por quê? Quando você se coloca sozinho num momento de reflexão, olhando para você mesmo, em busca de respostas que você quer, está ali você e você está liberto. Você encontra a liberdade porque você não está confrontando restrições alheias. Então, a solitude, o estar sozinho voluntariamente, é muito saudável. Inclusive, os grandes insights que nós temos, o nosso processo criativo, o processo criativo do ser humano, de todos nós, está diretamente ligado a momentos de solitude. Momentos em que você precisa olhar para você. Então, isso é o lado positivo da solitude, porque você tem um certo controle. Você está vivendo algo que você tem consciência do que você está vivendo e que te traz bons sentimentos. Agora, tem um lado negativo, como tudo na vida. Então, o lado negativo, o exemplo mais assim dramático que eu posso colocar aqui para vocês, mais brutal, é o prisioneiro encarcerado, o preso no sistema carcerário. Então, se ele fica muito tempo numa solitária, se ele fica preso sozinho num lugar por muito tempo, quer dizer, é imposto para ele estar só, ele não escolheu aquilo, mas ele acaba tendo que viver consigo próprio, só com a sua própria presença. Então, isso pode trazer problemas, inclusive fisiológicos, isso agrava a saúde. Então, mas vejam só que é uma solitude imposta, porque nós vamos falar de solidão, eu vou entrar agora. Então, a solitude que é positiva é aquela que você escolhe, é aquela que você decide estar sozinho para olhar para si mesmo em busca de autoconhecimento, em busca de estrutura. Como eu disse antes, é um estado de privacidade. Agora, quando isso é imposto, como numa situação de cárcere,
né? Como quando isso é imposto, por exemplo, às vezes a gente impõe isso para crianças. Crianças muito pequenas não estão no mundo para isso, para ficarem sozinhas, elas com elas mesmas. Os adolescentes também não gostam. Então, quando isso é imposto por um longo período de tempo, pode gerar problemas fisiológicos. Mas eu quero tratar das diferenças maiores entre a solitude e a solidão, que é o nosso tema de hoje. Então, a solitude é positiva, ela te traz liberdade, ela te traz criatividade, te traz autoconhecimento e é um estado de privacidade. Agora, e a solidão? A solidão é totalmente diferente. Ela é uma sensação de vazio, uma sensação de não fazer parte, de exclusão. Sistemicamente, esse sentimento de solidão está diretamente ligado a sentir-se excluído de um processo, de um campo, de um sistema, de um relacionamento, o que for. Então, quando você sai de um estado de privacidade, que é a sua solitude, você escolheu, e entra num processo de solidão, é totalmente diferente. Porque a situação de sentir-se em solidão não tem a ver com estar junto com pessoas ou não. Essa é a grande diferença, assim, é a grande situação complicada, é o que a gente, a chavinha que muda dentro da gente. Porque quando você é uma pessoa que está sempre conectada, que precisa de momentos onde você está com você mesma, porque faz parte do seu dia a dia, porque faz parte do seu cotidiano, isso é uma coisa. Então, as pessoas às vezes se dizem, não, eu sou solitário, eu sou uma pessoa solitária, eu moro sozinha, eu vivo sozinha, eu faço as coisas sozinha. Mas estar solitário não é um estado de solidão. É totalmente diferente. Então, eu estou solitário porque eu decidi assim, como eu escrevi lá no tema, a não ser que você decida assim. Então, eu estou assim diante desta situação, diante deste negócio, diante desta viagem, do que for, sozinho, porque assim decidi. Então, isso não é algo negativo. Agora, se essa circunstância te leva para um sentimento de solidão, e aí como é que você pode diferenciar com você mesmo? É a sensação de vazio. Você está se sentindo vazia diante de alguma situação, se sentindo assim, isolada, sem querer estar isolada daquilo. Então, esse é um sentimento e é muito mais do que você buscar companhia. Então, não adianta quem está num estado de solidão, você dizer para ela, vá buscar conviver com as pessoas, vá numa festa, vá fazer uma visita a alguém que você não vê há muito tempo, sei lá, vá para as redes sociais, se engajar com alguma coisa. Não adianta, porque a busca, quando a gente entra num estado de solidão, a busca não é por companhia de pessoas, por isso que não funciona. Às vezes até intensifica esse sentimento de exclusão, porque a busca é para transformar o sentimento. Então, como é que eu transformo o sentimento que eu estou de solidão? Não é conviver com mais pessoas, não é sair de um isolamento voluntário, porque muitas pessoas se sentem sozinhas em estado de solidão, circundadas, rodeadas de pessoas, principalmente na nossa sociedade contemporânea. Então, não é o caminho para quem está num estado de solidão ir para o meio de uma multidão, não faz o menor sentido. Ou então se impor convivências ou situações de comunidade para as quais ela não está pronta. Porque a busca, quando a gente
está em solidão é de transformar aquele sentimento. Você quer que aquele sentimento se transforme e muitas vezes não é a presença de pessoas que faz isso, que faz com que a solidão desapareça. Então, você está buscando transformar sentimentos. A pessoa no estado de solidão não está buscando somente só companhia. Não é a falta de pessoas, vamos colocar assim. Então, o que é essa falta? O estado de solidão, ele tem 3 características: identificação, paixão. Então, esses 3 aspectos na solidão, eles são muito característicos. Então, não estou buscando pessoas, não me faltam pessoas. Ou é falta de identificação, falta de compreensão ou falta de compaixão. O que quer dizer cada uma dessas faltas? A falta de identificação é quando a pessoa força situações. Todas as vezes que você se colocar numa situação forçado, ou seja, você tem que ser diferente do que a sua essência é. Você tem que conversar ou articular até palavras diferentes do que no dia a dia você faz. Você tem que expressar ideias que não fazem parte do que você acredita. Então, você está forçando a barra, você está forçando uma situação. E aí, se você fica muito tempo nesse estado, nessa falta de identificação, porque tudo no ser humano, para chegar no emocional, porque a gente começa tudo na vida com o racional. Racionalmente, você sabe o que você faz. De repente, aquilo muda e causa um transtorno, porque inconscientemente você não estava num lugar bom. Você não estava numa situação confortável, mas estava forçando a situação. Você entra numa falta de identificação. E quando você está numa falta de identificação, seja lá com o que for, é um estado de solidão. Vocês conseguem entender que é justamente a busca para transformar esse sentimento? A busca do ser humano que está em solidão, ele busca transformar. Então, ele precisa identificar o que eu estou vivendo, que está me dando tanta sensação de solidão, tanta sensação de vazio. Então, a primeira coisa que você deve olhar é isso: eu estou vivendo um momento de falta de identificação? O que eu estou fazendo na vida, seja o que for, profissional, pessoal, social, familiar, relacional, está me deixando sem identificar, porque nós precisamos nos identificar com o que a gente faz. A gente precisa se identificar com o que a gente produz. Você precisa se identificar com quem você se relaciona. Você precisa se identificar com aquilo que você acredita. Então, não estar num estado de identificação gera uma profunda sensação de solidão. Por quê? Porque você tem que dançar conforme uma música que você não concorda ou não se identifica, ok? Uma segunda situação que eu falei é a falta de compreensão. Você se encontra numa circunstância de vida, num momento de vida, onde você se sente incompreendido. O que é você sentir falta de compreensão da vida, das pessoas, do universo, do que for? Isso é dificuldade de comunicação. Você está passando uma fase de dificuldade de comunicação, porque a gente só não é compreendido quando a gente não se expressa, comunica as nossas ideias, o nosso racional e o nosso emocional. Então, se a situação de solidão, eu senti, nossa, estou sozinha nessa, não adianta, não posso contar com ninguém, aquela sensação vazia, porque ninguém me entende, ninguém consegue entender o que está acontecendo comigo, ninguém consegue entender o que é que eu estou fazendo
e isso está te incomodando, então é uma falta de comunicação. Você precisa olhar para a sua forma de comunicar. Como que você está comunicando com as pessoas? Será que você está se comunicando de verdade com as pessoas que realmente importam para você? Para que elas possam compreender o que você está vivendo? Então, a solidão por falta de compreensão, quando o cliente chega e fala assim, ninguém me entende, eu tô sozinha, sozinho, porque ninguém me entende, eu falo, peraí, por que as pessoas me explica para mim, como terapeuta, o que é que você está vivendo hoje para ver se eu entendo, percebem? Então, é justamente isso, é a comunicação. Então, se você está sendo incompreendido, você está comunicando mal. Agora, é claro que existem aquelas situações em que o outro, seja ele quem for, os outros, não querem te ouvir. Não estão ali para te ouvir. Não querem, não se interessam. Então, aí a gente entra na terceira situação do estado de solidão, que é a falta de compaixão. A gente sente uma falta de compaixão. E toda vez que eu falo falta, gente, é porque tá ligado ao externo. Você sente falta que os outros tenham aquele sentimento por você, que os outros te deem aquilo. Por isso que a solidão é tão diferente da solitude. Porque na solitude você não tem falta. Você tá ali inteiro com você, você tem a sua liberdade, você tá em busca da sua reflexão, da sua conexão. Tá tudo certo. Agora, na solidão, a gente sente falta, e a falta é sempre do externo. É claro que num momento de equilíbrio, de reequilíbrio, você olha para você e começa a se bastar. Mas quando você está num estado desequilibrado, o emocional está complicado, é muito difícil você simplesmente superar isso assim com uma chavinha, né? Então, voltando lá, na falta de compaixão, o que é você sentir que os outros não se compadecem da situação que você vive? É uma falta, uma dificuldade de relacionar-se. Então, quando você tem dentro de você o sentimento de solidão, porque as pessoas não têm compaixão por você sozinha, né? Não é ter dó de você, não é ficar com dó de você. Então, eu estava falando da falta de compaixão. Então, se você está num estado de solidão e você tem essa sensação de falta de compaixão dos outros, é porque você está com uma dificuldade de se relacionar. Então, você não está conseguindo relacionar-se bem com as pessoas. Você não está conseguindo administrar essa interação com outro ou outros seres humanos, que relacionar é isso. Então, a pessoa só pode ter compaixão, compadecer, não é ter dozinha, ficar com dó de você, a pobre pessoa. Não, não é isso, não é diminuir, não é humilhar, não. É compadecer de alguém é o quê? É a empatia. Quando você se compadece da situação que uma pessoa está vivendo, pode ser uma situação ruim ou pode ser uma situação de dificuldade somente. O que acontece? Você tem empatia por aquela pessoa. Você consegue entender o que aquela pessoa está vivenciando. Então, o relacionamento flui a partir desse lugar. Então, essa terceira sensação trazida, né, que causa a solidão e que você sente com a solidão a falta de compaixão, você precisa olhar para como que você está se relacionando. Então, falta de identificação, você está forçando situações. Falta de compreensão, você está se comunicando não muito bem. E falta de compaixão, você não está sabendo se relacionar. Se você olha deste lugar para a sua sensação de vazio, de solidão, você já começa um processo de autoanálise, de avaliação, para saber o que você pode modificar se você
deseja sair desse estado de solidão, se você realmente quer fazer esse movimento de sair da solidão, certo? E dentro desse processo de autoanálise, de entender a solidão como um estado de vazio, a gente precisa olhar para o seguinte: o que dispara muitas vezes a solidão, a sensação de solidão? São os processos de separação. Então, a psicologia fala muito bem disso, porque o que acontece? Um dos momentos mais traumáticos nosso é quando a gente nasce. Vocês sabiam? O nascimento é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa abençoada, né? O nascimento de um bebê, para todos, para os pais, para a família, né? A gente espera que seja. Mas para o pequenininho, o ser humano, o bebezinho, a gente não lembra, mas fica marcado inconscientemente. É muito traumático nascer, porque é a primeira separação que a gente vive. É a separação, a gente está ali aninhado no útero e ali rompe algo. Você precisa respirar sozinho. Então, é um processo de separação, está marcado na gente. E aí, o que acontece na vida? Todas as vezes que a gente entra em contato com um processo de separação muito difícil, muito punk, isso pode gerar em nós um estado de solidão. Porque a separação é uma necessidade de adaptar-se a novas situações. Quando você se separa de alguém ou de algo, ou de uma situação, seja o que for, para que você possa continuar, você tem que recomeçar, você tem que refazer alguma coisa. E muitas vezes, quando você vai fazer tudo o que você tem que fazer, vai retomar tudo que você tem que retomar, separado de uma pessoa, de uma circunstância, de uma casa, de uma cidade, o que for, separado daquilo, você se sente num estado de solidão. Então, de novo, não tem nada a ver com estar rodeado de pessoas ou estar sozinho. Tem a ver com como que você quer transformar esse sentimento. Como é que você, dentro de você, você vai caminhar para sair desse estado de solidão. Então, o processo ou processos de separação geram esse estado de solidão. Muitas vezes a pessoa está nesse estado de solidão e nem sabe. Ela fala assim, alguma coisa está me incomodando, alguma coisa está me deixando fora da minha zona de equilíbrio. Alguma coisa, eu não sei falar o que é, eu não sei expressar o que é. E quando a gente vai trabalhando isso em terapia, a pessoa começa a perceber, é uma sensação de vazio, é uma sensação que eu não pertenço a nada, que eu não tô, eu estou em todos esses lugares, eu convivo com todas essas pessoas, mas parece que eu não faço parte de nada. Isso é um estado de solidão. A solidão, muitas vezes a gente tem uma imagem meio alegórica, né? Meio de fantasia. Solidão é aquela pessoa isolada do mundo. Solidão é uma pessoa que não conversa com ninguém, que é muito fechada, que não aceita ninguém chegar perto. Essa pessoa vive em solidão. Não, a gente faz essas imagens, não tem nada a ver. Pessoas com estado de solidão crônica podem estar trabalhando no meio de um monte de pessoas todos os dias, convivendo com um monte de pessoas todos os dias, estando num relacionamento real todos os dias, e ela continua num estado de solidão. Ela continua se sentindo vazia. Né? Isso é um dos caminhos para a depressão. Não é a depressão em si, hein? A solidão, o estado de solidão é um passo anterior a ficar deprimido, vamos dizer assim. Então, esse estado
é um estado que, quando a gente começa a trabalhar dentro da terapia, peraí, mas tem que haver um gatilho, aconteceu alguma coisa. Você passou por algum momento, vivenciou algo. A gente vai trabalhando isso para a pessoa chegar num lugar onde ela encontra um processo de separação. Assim, 99% das vezes que o estado de vazio, de solidão, essa agonia que a pessoa sente, 99% das vezes está ligado a um processo de separação que às vezes a gente nem percebe que viveu. Não precisa ser uma coisa explícita. Muitas vezes é explícito. E muitas vezes ser explícito não quer dizer que você percebeu que era uma separação. Então, vamos colocar claro aqui. Por exemplo, a separação, né, a própria palavra fala, você pode se separar de um relacionamento, de um marido, de uma esposa, de um relacionamento longo, é uma separação clara, explícita. Você pode sair de um contexto profissional, terminar um caminho, sair de um emprego, sair de uma empresa, sair de um negócio, sair de uma sociedade. Isso é separação. Você pode mudar de casa, mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de país, mudar de escola. Para quem está dentro das universidades, os jovens vivem muito esse estado de solidão. Qualquer processo que para você signifique separação pode te levar a um estado de solidão. Isso pode ser um estado que dura alguns meses, ou sei lá, um ano. O que a gente precisa evitar é que a gente esteja nesse estado, primeiro, o tempo todo, né? 24 horas por dia, Deus me livre, 7 dias por semana. Mas o estado de solidão, quando ele começa a ir e vir uma gangorra muito, muito constante, torna-se um incômodo. Então é preciso olhar para tudo que a gente vive na vida, se aquilo não significa uma separação para nós. Às vezes, nós temos apego a coisas materiais. Aquilo que é salutar, aquilo que não é, cada um vai saber. Mas, por exemplo, objetos, né? Objetos que são importantes para você e que você, de repente, tem que se separar deles. Existe isso também. A gente não está aqui para julgar o que é importante para um, o que é importante para outro. Isso é bobagem, isso é besteira, isso é julgamento. Não. O estado de o processo de separação leva ao estado de solidão. Então, o processo de separação acontece e aí você pode cair numa daquelas 3 faltas: a falta de identificação, a falta de compreensão e a falta de compaixão. Então, uma correntinha, é uma cadeia. E dentro dos sentimentos, para a gente esclarecer um pouco mais, alguns sentimentos que a solidão traz, não é a solitude, a solidão traz, são sentimentos, por exemplo, de abandono, sentimento de rejeição, sentimento de insegurança, ansiedade, falta de esperança, inutilidade. Muitas pessoas se sentem inúteis, de insignificância e ressentimento. Então, esses sentimentos podem aparecer quando você está num estado de solidão, nesse vazio existencial, vamos dizer assim. E dentro do processo do empreendedor, você está num processo de empreender, você está num negócio, começando ou não, você é empresário, né? Você naturalmente já está num lugar de liderança. O lugar de liderança, ele é um lugar de solitude. Ele é um lugar que requer avaliação, requer análise, requer criatividade, requer liberdade, reflexão, né? Então, tudo isso, o lugar de liderança
exige de nós. E não se iluda. Não importa se você é empreendedor sozinho, individual, ou se você é um grande empresário. Não importa. Quando você se coloca no mundo como empreendedor, você está liderando. Você está num lugar de liderança. A gente não lidera só pessoas, não. Preciso ter uma secretária, sei lá, um funcionário, um gestor, para que eu possa exercer a minha liderança. Não. Quando você se coloca como empreendedor, você está tendo um empreendimento, você está fazendo um empreendimento, a primeira pessoa que você está liderando diante disso é você mesmo. Então, a liderança exige solitude, porque você precisa fazer muitas avaliações, muitas reflexões. Só que, quando a gente está nesse lugar de empreender e a gente entra nesses sentimentos, principalmente os de inutilidade, os de falta de esperança, de insignificância e de ressentimento, você começa a sentir que você está excluído das coisas. E aí você acha que você está excluído do processo de empreender, que o seu negócio é inútil, não adianta eu seguir com aquilo. Você perde a esperança, você pensa assim, nossa, tem um mar de pessoas fazendo isso já, então eu sou insignificante diante de tudo isso. E aí você começa a se ressentir. Você começa a afastar das coisas por ressentimento. Então, isso vai te causar um estado de solidão. E quando a gente se afasta desse jeito, por conta desse sentimento, se sentindo, ó, isso aqui é só eu e acabou, não tem mais ninguém, esse estado de vazio não gera coisas boas. Por quê? Porque é tão parecido, mas é exatamente o oposto. Se a solitude equilibrada, o estado de reflexão libera e gera criatividade, o estado de solidão vazio, o estado de isolamento vazio, embota, paralisa a criatividade, paralisa qualquer movimento de produtividade. Então, muitas vezes o empreendedor está travado porque ele acredita que ele está só. Ele não vai conseguir porque ele está só. Então, isso é uma ilusão, porque a gente nunca está sozinho, a não ser que a gente queira assim. Então, nesse momento que você se sente abandonado, ressentido, inútil, insignificante, é preciso buscar a transformação desse sentimento primeiro. Porque não adianta você dar murro em ponta de faca. Se você já entrou num estado emocional de desequilíbrio, porque solidão é um estado emocional de desequilíbrio, ou você primeiro precisa transformar esse sentimento de verdade, uma coisa que você realmente acredita, você vai buscar a transformação desse sentimento, desse estado de espírito, e aí você vai fazer o que você tem que fazer, ou vai continuar o que você já estava fazendo. Então, gente, todas as vezes que o nosso emocional dá um piripaco, todas as vezes que o nosso emocional dá um grito, e que a gente paralisa, ou percebe que as coisas não estão boas, é preciso fazer algo por esse emocional primeiro, antes de agir. É preciso acolher o que está acontecendo primeiro, antes de agir. Então, o que você vai fazer se você está num estado de solidão? A primeira coisa que você vai buscar é ajuda. E ajuda terapêutica. Terapia serve para isso. A própria companhia profissional que vai te guiar, te tirar dessa ilusão de falta de participação, de falta de compreensão, de falta de identificação, tudo isso, o acompanhamento terapêutico é o melhor caminho que você tem para fazer, até porque você vai ficar num estado de privacidade
porque o momento terapêutico é um estado de privacidade, para você se livrar de um estado de solidão. Então, é importantíssimo que você saiba que você precisa. E na nossa sociedade moderna, o que acontece com a gente? Os nossos clientes, eles vivem essa situação caótica da nossa sociedade contemporânea o tempo todo como nós. Porque quer solidão maior, ou seja, uma falta de identificação maior do que você passar algumas horas numa mídia social? Eu acho que todo mundo aqui sabe o que eu tô falando. Você fica buscando algo, né? Com o dedinho na tela, buscando algo que faça sentido. Você fica pesquisando alguma coisa que faça sentido. Quanto tempo você tem que passar ali para você encontrar alguma coisa realmente de valor? E no caminho a gente se depara com milhares de estímulos visuais e informação, e muitas delas são lixo. E a gente para olhar, a gente para ler, a gente para ouvir, sabendo que aquilo está fazendo mal, não vai te acrescentar nada. Ah, não, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu preciso saber o que essa pessoa está falando. Não gosto não, mas eu quero saber o que essa pessoa está falando. Ah, não, deixa eu ver esse produto aqui. Eu sei que eu não tenho grana para comprar esse produto agora, mas deixa eu ver que tudo que ele traz, todos os benefícios, que aí vem aquelas landing pages enormes que você tem que ler aquele monte de coisa se você quiser, para no final você chegar lá, custa R$3.000. Ah, não, eu não posso comprar. Para você se frustrar. Você já sabe, mas vai lá. Isso é a nossa sociedade. Essa é a nossa contemporaneidade diante dessa situação de mídia social, de internet. E aí, o que você fica excluído? Você tem a ilusão, todo mundo deve comprar isso aqui, né? Todo mundo deve ter, todo mundo deve fazer isso aqui. E eu não. Você fica excluído, você fica fora, você fica sem a sensação de estar identificado com aquilo. Então, a nossa vida contemporânea, ela tende a levar as pessoas a um estado de solidão, ligado num aparelho ao mesmo tempo que milhões de pessoas. Olha que loucura que é isso. E isso é a realidade de quem trabalha com a internet, do jeito que for, seja vendendo produtos sem nunca ter colocado o rosto para fazer um vídeo, ou como empreendedor digital, né? Que eu chamo de empreendedor digital, todo mundo que usa um celular para fazer algum negócio. Então é empreendedor digital. Não precisa necessariamente ser alguém que tenha um produto. Pois bem, você está empreendendo. Você usa o seu celular, você usa o seu computador, você usa a mídia social, você está em contato com pessoas que estão vivenciando estados de solidão o tempo todo. Então, nós, enquanto empreendedores, somos muito responsáveis em compreender isso, para poder realmente ajudar os nossos clientes. Porque neste mundo digital, as coisas não são vínculos, não são de vínculos. Uma coisa é você entrar num grupo terapêutico, participar de um grupo, não, nesse momento agora da pandemia não é presencial, mas um grupo que faz sentido para você, que você se identifica. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser onde for, pode ser por telefone, se é que se existe, não interessa. Mas aí, para você sair de um estado de solidão, essa coisa de grupos precisa de vínculo. Então, não adianta você entrar num grupo de Facebook com 1.000 e tantas pessoas que você nem conhece, a não ser que seja um movimento profissional, é diferente. Mas pessoal, terapêutico, jamais. Você ficar em contato virtual com milhares de pessoas não é salutar. Não é salutar para a busca de um estado emocional equilibrado. Se você já não está tão equilibrado, você tem que ir pela
qualidade, não pela quantidade, quando se trata de convivência humana. Convivência humana é necessário para sair do estado de solidão, mas não uma convivência humana sem vínculos, uma convivência humana que não interaja na realidade do que você acredita. Então, isso não é interação com outras pessoas, isso não é fazer contato real com pessoas humanas. Agora, você pode participar de quantos grupos se você está em busca de informação, você está em busca de boas energias, você está atrás de processos de conexão espiritual que façam sentido para você, atrás de processos profissionais, tá tudo certo. Você pode estar num grupo de 1 milhão de pessoas, não tem problema, porque você está com um foco. Agora, buscar o virtual para se conectar, para trabalhar o seu emocional, olha, esse é um caminho muito perigoso. Porque nem sempre isso é possível. Aí a gente entra no mundo das exceções, que eu não gosto muito. É exceção você gerar amizades verdadeiras ou convivências profissionais que são profícuas, que realmente valem a pena, através de um contato digital. Ele tem que sair do digital. Ele tem que ser extraído daquele grupo de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Tem que virar uma conversa 1 a 1 ali no Messenger, no WhatsApp, no Direct. Vocês concordam comigo? Tem que passar a ser 1 a 1. Tem que passar a ser pessoal. Aí você pode dar mais um passo com aquela situação. Aí você pode ter encontrado um caminho para melhorar esse estado de solidão. Mas eu não recomendo você a se abrir, a se expor para várias, centenas, milhares de pessoas que você não sabe quem é. Porque isso vai te gerar frustração. Então, é preciso se equilibrar. Então, nessa hora, a terapia, ela é muito bem-vinda para o sujeito sair do estado de solidão, se refazer, se reestruturar, transformar esse sentimento e perceber o que disparou esse processo de separação, o que eu preciso melhorar. E aí ele perceber que ele nunca esteve sozinho e nunca vai estar. Porque, no mínimo, a gente tem uma conexão com algo maior, com o sagrado. Isso é o que eu acredito. Então, você tem essa conexão. Então, começa daí. Que sozinho a gente nunca tá. Você tem um lado muito diferenciado, que é o seu estado de ser, o que você é. Agora, quando você perde essas conexões emocionais, inclusive, você vai para esse estado de solidão. E esse estado de solidão é que precisa ser cuidado para ser transformado. Por isso, um caminho terapêutico, por isso, grupos pequenos, restritos, que estejam no mesmo caminho que você, que estejam buscando a mesma coisa que você e mais, que estejam dispostos a contatos 1 a 1, que estejam dispostos a contato pessoal. Aí sim, aí realmente vale a pena você buscar grupos, tá? Então, nesse contexto, você começa a entender como que você pode transformar o seu estado de solidão e manter o seu equilíbrio. Muitas pessoas são comunicativas, são extrovertidas e precisam estar naquele burburinho de pessoas e convivendo com muitas pessoas
durante o tempo todo. São essas pessoas as que mais estão sofrendo nessa nossa fase de pandemia, porque a presencial ainda está um tanto quanto restrito. Mas essas pessoas que são comunicativas se comunicam com os outros, né? De uma forma virtual, da forma que eles conseguem. Então, e existem as pessoas que são mais introvertidas e que precisam ter esse cuidado maior com a solitude para que ela não se transforme num estado de solidão e nem que ela adoeça, porque também é uma coisa. Nós temos momentos em que precisamos de reflexão, de oração, de meditação, mas não é o tempo todo. Então, seres humanos, nós não fomos criados, não somos criaturas da natureza, do universo, para vivermos isolados. Então, é necessário conviver. Então, é necessário olhar o que está acontecendo comigo. Eu preciso me comunicar melhor, eu preciso me relacionar melhor. O que eu preciso fazer, né? O que está acontecendo comigo? Desse lugar, você começa a se conscientizar. Sai do processo inconsciente e entra no processo consciente. E aí você realmente pode dizer a frase do tema da live de hoje: ninguém está sozinho, a não ser que decida assim. Então tá tudo certo. Eu não estou sozinho, estou bem, não estou num estado de solidão, eu sei o que eu estou fazendo, vou seguindo, mas nesse momento, durante uma semana, durante um dia, durante uma hora, sei lá, cada um tem seu dia a dia, eu vou ficar comigo mesma. É assim, motivado por alguma coisa, não é vou ficar comigo mesmo sentado no sofá esperando o tempo passar, não. Em nome de algo, eu tomo essa decisão. Então, solitude e solidão são situações diferentes que nós estamos diante delas algumas vezes na vida, ou mais de uma, menos da outra, mas que são diferentes. São parecidas, mas são muito diferentes ao mesmo tempo, é antagônico. Então, a solidão é um estado de vazio, de exclusão, onde a busca é de transformar esse sentimento. E não é uma busca de pessoas, de convivência com pessoas, é uma busca de transformação desse sentimento. Não é falta de pessoas, é falta de fazer parte, é falta de estar ali integrado. E nesse movimento, nesse entendimento, você busca um caminho para retornar a um sentimento de se sentir incluído, ok? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente se encontra na terça-feira que vem às 8 horas. Um beijo!